Seja muito bem-vindo a mais uma aula da DNA Academy. Você está no bloco propósito e nós vamos continuar aqui falando sobre assimilação gera perseguição. Você já aprendeu no primeiro bloco, no segundo bloco, fundamento e entendimento, quais os problemas e por que Naamã ele cresceu e se tornou tão forte e teve tanta autoridade para poder subjugar o povo de Israel. Agora eu te pergunto, qual é o propósito de Israel? Qual era o propósito de Israel? Qual é o seu propósito? Por que é que você está aqui? Por que é que você foi gerado? Por que é que você nasceu? Qual é o seu propósito? Isso é muito importante, querida. Por quê? Porque se você acompanhar comigo aqui no slide, você vai ver algo muito interessante. Olha qual era o propósito de Israel e o seu propósito. Vamos lá. A identidade de Israel sempre foi nação santa e sacerdócio real. Êxodo 19:6 diz o seguinte: e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Romanos 11, no verso 17, o apóstolo Paulo ele vai nos inserir nessa promessa, dizendo o seguinte: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, fosse enxertados em lugar deles, e feito participante da raiz da seiva da oliveira. Ou seja, nós não tínhamos parte nessa promessa, mas fomos enxertados. Eu preciso te contar uma história muito importante antes de nós prosseguirmos, até para que você entenda o valor que existe dentro desse conceito do enxerto. Dentro da cultura, talvez se você estudar um pouco mais, né, as questões biológicas, as biologias das plantas, né, todo o estudo que envolve a flora e tudo mais, você vai entender algo. Todas as raízes ou os galhos que forem enxertados, as raízes não, todos os galhos que forem enxertados na oliveira, eles vão produzir conforme a oliveira. Diferente de outras plantas, outras frutas, por exemplo, não sei se você conhece a nectarina. Nectarina é um enxerto. Pegaram um pêssego, pegaram uma ameixa, enxertaram as duas e desse enxerto das duas árvores, né, de duas frutas diferentes, nasceu uma terceira fruta que é a nectarina. Talvez se você é alguém que gosta de flores, você vai perceber algo quando você enxerta uma rosa amarela ou branca com uma rosa vermelha ou rosa, você vai ver que ela vai dar uma rosa bicolor ou com as pétalas brancas meio amareladas puxando para o vermelho. Isso faz parte do enxerto. Porém, o apóstolo Paulo ele é preciso em dizer algo que fazia parte da cultura. E o que estava dentro dessa cultura? Tudo aquilo que é enxertado na oliveira produz oliveira. Qual é o fruto da oliveira? O fruto da oliveira é a azeitona, que produz o quê? Que produz o azeite, que serve para curar, que serve para alimentação, que serve para iluminação e que serve para unção. Então a azeitona ela produzia 4 espécies de azeites diferentes. E isso é muito importante, querido, para você entender que você, não importa qual é a sua natureza, você foi enxertado na oliveira verdadeira, você foi enxertado em Jesus. Então, o fruto que você produz não é o fruto de uma natureza antiga. Você foi chamado com um propósito, você é nação santa, você é sacerdócio real, você é um povo de propriedade exclusiva de Deus. E como que você age dentro dessa propriedade? Como você age dentro dessa natureza? Sendo enxertado dentro de uma raiz que faz com que você produza segundo esta raiz. Qualquer outra planta, querido, vai misturar a identidade dela com a sua, porém a oliveira não. 3 árvores são muito citadas nas Escrituras referente à nossa identidade, à identidade de Israel com Deus, que é a oliveira, a videira e a figueira. Você vai ver isso ao longo das Escrituras e Jesus fala muito sobre isso. Por que o apóstolo Paulo ele
vai dizer que nós fomos enxertados na oliveira e não na figueira e nem na videira. Porque a oliveira é a única que preserva a natureza. A oliveira vai fazer com que você, com que eu, possamos produzir segundo a sua raiz. E Jesus é a oliveira verdadeira. Nós somos os seus ramos, produzimos segundo a natureza dele. Então essa é a sua identidade, produzir segundo a natureza de Jesus. Vamos lá, vem comigo aqui para o slide e vamos entender esse processo de identidade. Segundo a cultura de Jesus, a nossa identidade é divina. Somos semelhantes ao Criador. Fomos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. É o que Gênesis 1:26 vai dizer. 1 Pedro 2:9 vai trazer à tona aquilo que foi profetizado, aquilo que foi dito em Êxodo 19:6. Então ele vai dizer o quê? 1 Pedro 2:9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o ponto principal da identidade que você precisa entender, queridão, é que você é divino. Sua identidade é a identidade dos céus. Você carrega dentro de você uma fagulha do céu, uma fagulha do próprio Deus. Deus soprou dentro de você fôlego de vida. Você respira esse ar aqui fora, onde nós estamos todos inseridos nessa atmosfera, porque antes esse ar foi soprado dentro de você. O dia que esse ar parar de fluir de dentro de você, você morre. Então a sua identidade principal é que você é divino e que você respira o ar que vem dos próprios pulmões de Deus. O segundo ponto muito importante dentro da sua identidade que você precisa entender é a sua filiação. Acompanha comigo aqui nos slides. João 1:12. Mas todos quando o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Romanos 8:15 vai dizer o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Deixa eu te explicar isso aqui rapidinho, sobre o princípio de adoção. Você entende esse princípio? Ou você é igual eu era antes? Quando eu me converti, eu tinha um problema com esse texto. Eu dizia, eu não sou filho adotivo de Deus. Eu sou filho legítimo, não sou adotivo. Eu tinha problema com esse texto. Até um dia que eu fui revelar dentro da cultura de Jesus o que isso significa. Por quê? Porque dentro da cultura de Jesus, todos os filhos legítimos são adotados. E só os filhos que passam por o processo de adoção podem chamar o pai de Abba. Entende? Então, você entender esse processo da adoção é muito importante. Jesus ele não dizia o seguinte, eu sou filho de Deus, e por isso eles queriam matá-lo. Outros falavam assim, ele está dizendo que é filho de Deus, está se colocando igual a Deus. Não, ele dizia que o pai dele era o Abba, ele chamava Deus de Abba. O que isso quer dizer? Quando um filho atinge a maioridade ou a maturidade, geralmente entre os 12 e 13 anos, ele é apresentado para os sacerdotes, para os anciãos, para os amigos. Daquele momento em diante, o pai está dizendo o quê? A partir de hoje, esse meu filho tem autoridade para fazer a gestão de tudo aquilo que eu tenho. Tudo que eu tenho, ele pode resolver conforme eu resolveria. Por exemplo, se você chega num comércio de um judeu e você vê o filho dele chamando ele de Abba, o pai de Abba, você pode tratar com o filho o que você trataria com o pai. Por quê? O filho tem a mesma autoridade do pai. O pai entendeu que ele tinha maturidade suficiente para fazer a gestão do seu negócio. Então apresenta ele para a sociedade como sendo um filho maduro. Então esse é o processo de adoção. Então nós falamos sobre duas coisas importantíssimas dentro da identidade. Porque quando você sabe qual é a sua identidade, você não vai ser assimilado.
Não é propósito que nós estamos falando aqui? Então, qual é o propósito? O propósito é você entender que você tem uma identidade e que você não pode negociá-la. Porque quando você sai da sua identidade, você começa a ser um idólatra. Entende? Um dos pontos fundamentais da idolatria na Bíblia é a perda de identidade. Acompanha comigo aqui. Idolatria, dentro da cultura de Jesus, é agir contrário à sua identidade. Você foi criado para governar segundo a vontade do seu Criador. E quando você se assimila, você se torna um idólatra. Quando você rejeita a sua identidade, quando você entende que você precisa copiar o mundo e não copiar o seu Deus, né? Copiar ou ser semelhante ao seu Deus, você se torna um idólatra. O que o apóstolo Paulo nos ensina a esse respeito? Colossenses 3,5 vai dizer o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. O que é idolatria? É todo esse contexto aqui, querido, que roubou a identidade. O apóstolo Paulo está ensinando que idolatria não é só você se prostrar diante de outros deuses. Idolatria é quando você corrompe a sua identidade, ou seja, você está idolatrando algo que você não é. Você está idolatrando uma imagem que você não tem. Você está trazendo sobre você algo que está te afastando de Deus, está te assimilando. O texto de 1 Coríntios 10, 13 e 14 também nos ensina a mesma consciência, a mesma estrutura de pensamento semita. Acompanhe comigo. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando. Sobre tentações pessoais, sobre atos e atitudes que corrompem a identidade. Então, o que ele está dizendo? Não vai vir nada que você não consiga suportar. Então, permanece fiel, não seja assimilado, não perca a sua identidade, não se venda, não se torne um idólatra. Porque quando você corrompe a sua identidade, querido, você acaba idolatrando uma identidade falsa. Aquilo que não é o que Deus gerou, aquilo que não foi criado por Deus, é algo criado pelo homem. O que Deus diz nos 10 mandamentos? Não criais imagens de escultura, feita por mãos humanas, referentes àquilo que está no céu, na terra ou embaixo da terra. Deus criou você com uma identidade. Deus fez de você rei e sacerdote. Deus fez de você filho. Essa é a sua identidade. Porém, nós temos uma tendência muito natural, baseada nas inclinações, nas más inclinações, baseada no pecado que fica nos rondando e muitas vezes nós damos acesso a ele. Nós temos uma facilidade muito grande de criar uma imagem. Criamos uma imagem e nos formatamos a ela. Nós criamos uma imagem e nos prostramos diante dela. Quantas vezes nós fazemos isso? Rompemos com a nossa identidade. Você olha para alguém, o que o povo de Israel fez no livro de Esther? Começou a contemplar a grandeza de Assuero e rejeitar e esquecer a grandeza do seu Criador. Isso é um dos piores tipos de idolatria que existe, porque ela é muito escondida, ela é muito oculta. Talvez você conhece pessoas hoje que não sabe quem você é de verdade. Já pegou você corrompido na sua identidade, já assimilado na idolatria pessoal. E muitas vezes as coisas não acontecem. Por quê? Porque você está assimilado. Você perdeu a sua identidade. Então você precisa voltar. É tempo de voltar. É tempo de mergulhar na identidade de Jesus. Jesus te criou para um propósito. E se você sair desse propósito, você vai ser destruído. É isso que as Escrituras estão dizendo. Esse é o grande perigo da assimilação. A assimilação gera destruição.
Quando você rompe a sua identidade, você abre o caminho para que Amã venha e comece a destruir os pilares da sua vida, da sua família, do seu trabalho, do seu casamento, né, do seu círculo de amizades, na sua igreja. Então é hora, querido, de você pensa, anota aí no seu caderno, qual é a sua identidade? Como que Deus te criou? Qual é o propósito que Deus te criou? Faça 2 colunas. Na primeira coluna, escreva meu propósito. E na segunda coluna, escreva como estou. Então você escreve o seu propósito, escreve como você está vivendo e veja se isso encaixa. Se não encaixar, querido, algo simples precisa ser feito. Você precisa se arrepender dessa má doutrina que você decidiu caminhar, ou se você está tudo 100%, você precisa permanecer. Entende? Então são as 2 coisas muito importantes que você precisa observar. E para isso, você realmente precisa parar um tempo. Pare um tempo, medite em tudo que nós falamos até aqui. Coloque no seu caderno, faça 2 colunas e escreva lá. Nem vou pedir para você comentar aqui, porque isso é algo muito pessoal. Então escreva lá no seu caderno e coloque também quais são os planos que você tem, para que você possa mergulhar dentro da sua identidade e viver conforme aquilo que você foi criado. Então vamos lá, recordando, vem comigo aqui para o slide. O reino de Deus é um reino de identidade. Você não pode fluir no reino de Deus com uma identidade corrompida. Quando abraçamos a idolatria, damos oportunidade para que Hamãs se levantem com o propósito de nos destruir. Temos a identidade de Jesus, então precisamos produzir frutos conforme nossa identidade. Então, queridos, guarda isso. Faça os quadros, façam as 2 colunas, coloque ali como é que está a sua vida, como é que você tem chegado até aqui, como você está hoje assistindo essa aula e faça uma referência a esta conclusão que nós fizemos nessa aula de agora. O reino de Deus é um reino de identidade, você precisa estar acertado com a sua identidade. Você está com dificuldade de acertar a sua identidade, compreender a sua identidade, biblicamente falando, você ainda não entendeu, pode nos procurar, eu vou ter o maior prazer de ajudar você a se situar dentro do propósito que Jesus te criou, ok? Nós estamos aqui para isso, para conduzir você através de uma jornada de entendimento. Mergulhe o seu coração em Jesus e vem comigo rumo a uma fé descomplicada.